Seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia, que trata de temas atuais e relevantes para a população de Mato Grosso do Sul. Nessa edição, nós vamos falar sobre economia e também aí as perspectivas para esse ano novo, para esse 2022. E com a gente, para falar sobre o assunto mais uma vez, vamos conversar com o Matheus Abrita, doutor em economia, professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Matheus, obrigada mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Lívia. É sempre um prazer contribuir no debate com vocês. E nós estamos sempre à disposição para conversar com nossos telespectadores que nos acompanham aqui na TV Assembleia. Muito bem, eu acho que o tema, de abertura aqui do nosso bate-papo, mais uma vez, vai ser essa inflação, As notícias, elas não escondem que estamos num momento aí crítico, acredito que para a população do país, e 2 dígitos, de inflação, aí todas essas perspectivas apontando para isso. Como é que nós chegamos nesse ponto, Matheus? A gente tem fatores externos e fatores internos. Então, na conjunção desses fatores, explica essa inflação de 2 dígitos, que está diminuindo o poder de compra das pessoas, está atrapalhando muito a vida das pessoas, não é mesmo? No setor externo, o que a gente teve? A gente teve com a pandemia a desarticulação de cadeias globais produtivas. A produção hoje, ela ocorre em âmbito global. Então, um país produz um componente, outro país produz a matéria-prima, né? E com a pandemia, isso tudo ficou desarticulado, né? A gente tem um exemplo bem claro, que são os semicondutores, chips, né? Vocês podem ver que a indústria de carros, a indústria automotiva está sofrendo muito com isso, né? E isso formou um preço. Então, a gente tem uma parte da inflação que é global, preço do petróleo, né? Mas também a gente tem os fatores internos aqui do nosso país. A gente está com alguns equívocos aí na condução da política econômica, alguns fatores de elevado grau de incerteza institucional aqui no Brasil, de políticas. Então, a gente tem uma alta do dólar. Então, a gente tem um duplo efeito aqui internamente também que geram esses preços, né? Essa alta desses preços. O que acontece, Lívia? Vamos supor que a gente estivesse em condições normais. Condições normais, você tem uma alta das commodities, uma alta dos produtos das carnes, né? Da soja, do milho. Né? O Brasil é um grande produtor de commodities. Então, quando tem essa alta no mercado internacional, a gente exporta mais. Ou seja, a gente vende para fora. Quando a gente vende para fora, a gente atrai mais dólares para o nosso país. E aí o dólar cai. Então, antigamente, em condições normais, quando tinha um aumento do preço internacional, né, você tinha uma neutralização dessas altas justamente pelo efeito do dólar cair. Né? Você lembra que no período anterior o dólar chegou aí a 1,80, Sim. né, nos anos 2000. Então, você tinha a alta internacional, mas aí com essa entrada de dólares no país, uma coisa acabava anulando a outra. Nessa crise, a gente teve, vamos dizer assim, o mercado chama de tempestade perfeita. Então, a gente teve uma alta em dólar, então o barril do petróleo subiu em dólar, a soja subiu em dólar, então as commodities subiram em dólar e o dólar subiu, as duas coisas. E, Matheus, até pegando esse seu gancho, porque a gente está falando de um efeito, mas existe o efeito para o Estado e existe o efeito para o consumidor. E como a gente está conversando com o público, eu até queria saber, por exemplo, se essa inflação alta, ela gera mais impactos no que diz respeito à retomada para a população em geral, ou para o empresariado também, Isso aumenta o preço dos produtos que nós consumimos, diminui também, de certa forma, o consumo, vai impactar nesse sentido? Complica muito, Lívia. Por que complica, né? Primeiro que como a inflação subiu muito, o Banco Central ele tem que tentar controlar essa inflação. Como que ele faz isso? Ele sobe os juros. Mas quando ele aplica esse remédio para controlar para controlar a inflação, tem um efeito colateral, que é frear a economia. Nossa economia já está fraca, nossa economia já está em dificuldades, vindo de uma pandemia, né? Que afetou todas as empresas aí. E aí você ainda tem que subir juros nesse cenário, é complicado, tá? Vocês podem observar no último dado do PIB. A gente já entrou em recessão técnica. Então, essa alta de juros vai um tiro de misericórdia aí na economia brasileira. Né? Então, o que acontece?
você vai tentar controlar os preços, mas também acaba dando um tiro na atividade econômica. Por quê? Porque quando sobem os juros, o crédito, por exemplo, fica mais caro. Então, quando o crédito fica mais caro, o consumidor tem dificuldade de comprar parcelado, o empresário tem dificuldade de pegar empréstimos para investir no seu negócio, né? E também, com essa alta dos juros, muitos investidores preferem aplicar o dinheiro na renda fixa, que fica mais atrativo, ao invés de montar um negócio, de montar um empreendimento, de gerar emprego. Então, tudo isso freia a economia, né? E, infelizmente, a gente tem uma outra situação complicada, porque com essa alta dos juros, para tentar controlar os preços, ela não atua diretamente nesses fatores que estão causando a inflação. Por exemplo, a alta dos juros dificilmente vai afetar o petróleo no mercado internacional ou afetar os problemas da pandemia, né? Tem pouco efeito nesse sentido. Então, ela vai sim controlar a inflação, mas vai ter um custo enorme em termos de emprego e renda, né? Então, a gente chama em economia aí taxa de sacrifício da política monetária num processo de desinflação. Esse é o Em problema. 2008, uma saída até encontrada foi o investimento público para o aquecimento da economia. Isso poderia ser feito novamente, por exemplo? Eu acredito que sim, né? A melhor política socioeconômica que a gente pode fazer é a criação de empregos de qualidade. E um bom programa de investimentos públicos é essencial para isso, né? Se vocês olharem agora, foi aprovado recentemente um pacote trilionário nos Estados Unidos, do governo Biden, de investimentos justamente em infraestrutura, onde gera muito emprego. Eles estão querendo preparar a economia americana para os desafios climáticos, tecnológicos, né? E se vocês observarem lá, estão com uma taxa de desemprego de em torno de 4%, já que é baixíssima, né? Por que acontece isso, Lívia? Muitos estudos apontam, né, principalmente lá na crise de 1929, que foi a maior crise do sistema capitalista, que quando a gente está numa crise econômica, o setor privado, o empresário, ele não investe tanto. Por quê? Se você é um empresário e você não está vendendo, não está vendendo muito, para que você vai contratar pessoas e para que você vai aumentar a sua produção? Você é racional. Então, num momento de crise, você se retrai. E aí, o empresário se retraindo, ele corta custos. Ele cortando custos, ele demite pessoal. Ele demitindo esses trabalhadores, essas famílias diminuem o consumo. Estão entendendo que forma um espiral negativo? Então, menos trabalhadores, menor renda, menor consumo, o próprio empresário não vende mais tanto e demite. Você forma um círculo negativo. E aí vários estudos encontram que nesses momentos é importante o investimento público para romper esse círculo negativo. Por quê? Vamos supor que você faz um grande projeto de investimento. Você contrata muitos trabalhadores desse projeto de infraestrutura, como os Estados Unidos está fazendo. Esses trabalhadores, por sua vez, voltam a consumir, então ele vai no supermercado, ele vai nas empresas do bairro, ele financia um carro, e aí o próprio setor privado se reaquece novamente e começa a contratar novamente. Aí você transforma um ciclo negativo em ciclo positivo. Mas aqui tem uma questão muito importante, Lívia. A gente precisa de uma agenda de transparência e eficiência no gasto público, né? Certo. E falando um pouco sobre também essa situação do Brasil, a situação atual, a gente pode falar em recessão técnica, né? O que seria isso? E se por acaso a entre-safra do agronegócio tem relação, né, com o que estamos vivendo no momento atual? Tem total relação, Lívia. Você tem toda a razão. O que significa recessão técnica? Recessão técnica é um conceito, falando aqui no português claro, é que quando uma determinada região ou um país tem redução na sua geração de riqueza por 2 trimestres seguidos. Então, o Brasil vem com 2 trimestres seguidos de encolhimento da sua economia, tá? Então, é por isso que a gente entrou em recessão técnica. E o último resultado do PIB foi exatamente impactado por uma queda de 8% na agropecuária. Então, isso acabou prejudicando muito, né? O Brasil, Lívia, tem tomado um caminho perigoso na sua estrutura econômica. Por quê? Porque a gente está vivendo um processo, já de algumas décadas aí, de reprimarização da pauta de exportações brasileiras e de uma desindustrialização. O que significa isso? Significa que a gente está vendendo para o exterior cada vez produtos
matérias-primas e produtos de baixo valor agregado, tá? A gente não está vendendo produtos com tecnologia, produtos industriais. A gente está vendendo cada vez mais matérias-primas, né? Como soja, milho e alguns minérios. E também a gente está tendo uma desindustrialização. Então, de 100% da riqueza produzida no Brasil, cada vez mais a indústria está fazendo uma parcela menor. Então, isso é complicado. Por quê? Porque isso eleva a nossa dependência comercial e nossa vulnerabilidade econômica, Lívia. Por quê? Por exemplo, se você vende 1, 2 ou 3 produtos para o exterior, e se você vende para 1, 2 ou 3 países, você está muito dependente desses países e desses produtos. Se tiver qualquer problema com esses países ou com esses produtos, então a gente teve recentemente um problema com a China na exportação de carnes, né? Então a arroba do boi chegou a cair de R$310 para 260 em poucos dias, né? E se você depende de poucos produtos e de poucos países, qualquer problema com esses poucos produtos e com esses poucos países, você tem uma vulnerabilidade muito grande. Foi o que aconteceu agora na nossa economia, né? Então, o agronegócio, a agropecuária, na verdade, não conseguiu, teve uma queda de 8%, né? E aí o PIB sentiu na hora, né? Aí a gente entrou nessa recessão técnica. Por isso que a gente tem uma percepção equivocada aqui no Brasil, por alguns, de que tem uma dicotomia entre agro e indústria. Mas é muito pelo contrário, é agro mais indústria. Então a gente tem que aproveitar nossas vantagens comparativas e competitivas no agro e no campo para agregar valor nessa produção. Assim a gente pode diminuir nossa vulnerabilidade, gerar emprego e renda. Né? Pode observar os Estados Unidos, ele é uma potência agrícola, é uma potência industrial e uma potência no setor de serviços sofisticados. Então a gente tem que tentar ser eficiente em todos os setores, não focar somente em um. Pois é, a gente está cogitando aí tantos cenários para o ano que vem e trazendo aí possibilidades, só que os números, infelizmente, mostram 2022 mais amargo. Enquanto isso, Matheus, Mato Grosso do Sul cresce, né? Os noticiários divulgando várias medidas tomadas pelo governo do estado, pacote de reajustes salariais, refis, programas sociais. E o que nós temos de diferente, né? Se estamos dentro do país, né, que está vivendo uma recessão técnica, né? O que difere em Mato Grosso do Sul dessa realidade brasileira? Olha, o nosso estado ele está numa situação relativa melhor mesmo comparado com outros estados. Né? Para vocês terem uma ideia, no último indicador da PNAD do IBGE, nós tivemos aí uma das menores taxas de desocupação do país. Terceiro, salvo engano. Né? A taxa do estado foi de 7,6% e no Brasil 12,6%. Isso é resultado de inúmeros fatores. Inclusive o nosso enfrentamento que foi melhor organizado à pandemia que outros locais. Né? Mas também não é só isso. Enquanto o Brasil, por exemplo, apresentou uma grande queda da participação da indústria na geração de riqueza, o Mato Grosso do Sul vem conseguindo, sim, uma certa sustentação. Os últimos dados que eu tive acesso, claro que tem uma certa defasagem nesses dados que eu tive acesso, a gente vem conseguindo uma certa sustentação da participação da indústria na riqueza do Estado, né? Os investimentos em papel celulose, setor de frigoríficos, e agora a expectativa do setor de fertilizantes, né, que está se vizinhando aí, contribui nessa situação melhor do Estado. Então, com essas commodities valorizadas e a gente procurando agregar valor nessa produção, com a agroindústria, mas não só, com bioeconomia e outros setores, é fundamental para a gente continuar aí numa trajetória melhor que muitas outras regiões. Muito bem, Matheus. E antes da gente falar do ano de 2022, né, a pergunta que a gente fez no começo do ano de 2021 para você, né, antes da vacina, com toda aquela expectativa, né, do que seria no pós-pandemia, enfrentando um ano que foi complicado para a gente, em termos aí das previsões. Qual que é a sua avaliação do ano de 2021? Mas na verdade, que a gente tem em 2020 uma paralisação, então você tem uma queda drástica, né, por conta dessas paralisações em 2020. E depois, com o avanço da vacinação, com o melhor controle sanitário, você tem uma recuperação disso. Só que aí houve um equívoco. Algumas pessoas achavam que daí confundiram essa recuperação cíclica, ou seja, que era apenas uma recuperação da queda,
com uma nova trajetória de crescimento astronômico. E isso não aconteceu. A gente voltou para aquela velha estrutura de estagnação. Então, o que aconteceu? O Brasil foi muito eficiente em cair e voltar, mas voltamos para aquele patamar estagnado de sempre. Né? A gente está com a renda estagnada aí há muitos anos. A gente ainda não conseguiu superar a riqueza de 2013, por exemplo. Então, esse é o grande desafio. Como é que a gente vai retomar agora o crescimento sustentado? Não esse crescimento que é cíclico. E, de certa forma, foi o que aconteceu, né? O Mato Grosso do Sul performando melhor que os outros estados. Isso a gente vem dizendo desde o primeiro, né? Que foi no início da pandemia. A gente acreditava, né, lá no início da pandemia, que o Mato Grosso do Sul ia performar melhor, porque os produtos que a gente produz são essenciais, então, né, os alimentos, a demanda não cai muito, né? Diferente de outros produtos. Então, a gente, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente mais ou menos conseguiu acertar, vamos dizer assim, o que ia acontecer. E no Brasil, de certa forma, também, porque com a vacinação a gente conseguiu fazer essa recuperação. Pode olhar o setor de serviços, bares, restaurantes está voltando, né? Mas agora, daqui para frente, que é o difícil. Então, a gente recuperou aquela queda, né? Então, a gente cai muito em 2020, voltamos, mais ou menos, por aquele patamar. Agora, daqui para frente, está muito difícil. A gente está estagnado. É porque a gente está vivendo um primeiro momento ainda, né? Todo mundo isolado. Agora, com a rotina praticamente voltando ao normal, as pessoas procuram mais os serviços, o varejo, né? A alimentação. É aquela sensação, não sei se é uma sensação falsa de que a gente tem dinheiro no bolso para realmente comprar, para viver a vida como era antes, sem entender como é que vai ser o cenário para o próximo ano, né, Matheus? Você pode ver que a taxa de desocupação, mesmo a economia entrando aí em recessão técnica, né, mas é uma recessão técnica de 0,1%, uma queda agora de 0,1%. Também é uma estagnação, vamos dizer assim, né, está estagnado. A gente teve uma melhora do mercado de trabalho. No Brasil teve uma redução aí em torno de 14% para 12 e pouco, e no Mato Grosso do Sul a gente caiu para 7 e pouco, né? Então, já é um avanço aí da vacinação que está. Porque o setor de serviços, turismo, comércio, bares, restaurantes empregam muita gente, né? E esses setores aí estavam muito prejudicados. E a gente torce para que novas variantes perigosas não surjam, né? E vamos falar do ano que vem, né, Matheus? Falar um pouquinho sobre essa expectativa para as eleições presidenciais. Será que isso vai atrapalhar de alguma forma o desempenho, o andamento aí da economia brasileira? Olha, Lívia, a gente tem sido ultimamente muito difícil fazer previsões, né? As previsões de início de ano, praticamente todas não se concretizam no final do ano. Mas a gente tem algumas ideias aí, alguns insights para o ano que vem. Por exemplo, né, historicamente, nos períodos eleitorais, a gente tem um aumento de instabilidades, e esse processo vai pegar uma economia que já está permeada de incerteza, né? Mas se a gente tiver um processo eleitoral tranquilo, pacífico, civilizado, pode até ser positivo para a economia. O mercado pode responder bem, né? Se a gente tiver um processo maduro. Mas, historicamente, a gente tem uma alta do dólar nesses períodos, justamente pelo aumento das incertezas. E vocês já viram que dólar mais alto significa combustível mais alto, frete mais alto, energia mais alta. E isso é péssimo para a economia. Você citou aí o protagonismo do preço dos combustíveis realmente devastando, né, a renda de muita gente que depende dos veículos para trabalhar, nós, né, inclusive. É algo que me chamou muito a atenção. A gasolina e o diesel tiveram uma alta expressiva, mas o etanol, qual que seria a explicação? Por exemplo, nós somos um estado produtor e o etanol no preço que chegou aí no ano de 2021. Lívia, eles são produtos substitutos, né? Então, o que acontece? Claro que a gente tem vários outros componentes, por exemplo, safra, diversos outros componentes aí. Mas o que acontece geralmente quando a gente tem um produto substituto? Quando sobe esse preço desse produto substituto, as pessoas procuram o substituto. Com essa maior demanda por esses produtos substitutos, ele também sobe. É o que acontece com a gasolina e com o etanol, no caso dos combustíveis de carro flex.
Então, subiu a gasolina, o consumidor vai lá, opa, vou procurar o etanol. Todo mundo fazendo esse movimento, muita gente fazendo esse movimento, sobe também o etanol. Por exemplo, foi o que aconteceu com as carnes, até com os ovos. Então, a gente teve uma alta muito expressiva da carne bovina. Primeiro foi a carne bovina, né? Aí o consumidor procurou substituto. Vocês podem observar, começou a subir o frango, começou a subir o porco e subiu até os ovos. Por quê? Porque o consumidor vai fazendo essa substituição com uma maior demanda, a oferta não consegue também aumentar do dia para a noite. Você não aumenta a produção de ovos do dia para a noite, você não aumenta a produção de frangos do dia para a noite. Leva tempo. A gente chama de oferta. A oferta é rígida no curto prazo, ela não consegue aumentar tanto do dia para a noite, né? Então, quando você tem produtos substitutos, sempre que sobe o preço de um deles, o outro tende a acompanhar. Claro que pode ser uma magnitude menor, mas acompanha, né? Por exemplo, a gente ficou claro nesse caso das carnes e dos combustíveis. Subiu a gasolina, subiu o etanol. Subiu a carne bovina, subiu a carne suína, subiu os ovos, subiu o frango. Geralmente acontece isso. É uma análise microeconômica. Não sei se ficou claro. Agora, voltando a falar de 2022, Matheus, dá para eleger algum segmento que vai ajudar, vai contribuir positivamente com a nossa economia nesse ano aí de 2022? Aqui no Mato Grosso do Sul? No Brasil e em Mato Grosso do Sul? Olha, no Brasil, a gente precisava apostar mais no desenvolvimento sustentável, né? A gente tem os fundos de ESG, que chama, que são aqueles fundos que aportam capitais e investimentos em projetos que têm responsabilidade de governança, responsabilidade socioeconômica, responsabilidade ambiental. Esses fundos estão com trilhões de dólares pelo mundo. Então, se a gente apresentar bons projetos para desenvolvimento sustentável aqui no país, por exemplo, bioeconomia, e aí o Centro-Oeste também tá na fronteira nesse sentido, né? A gente tem tudo para aproveitar essa janela de oportunidade, né? Então, por exemplo, a internet das coisas, o 5G, carros voadores, a gente tem empresas nacionais trabalhando com carros voadores, né? O setor de química fina, turismo sustentável, bioeconomia, a gente tem que aproveitar esses setores, porque eles têm um maior valor agregado, né? Então, a gente tem vários exemplos aí de utilizar os produtos primários para produzir elementos com um maior valor agregado, né? Por que a gente vai produzir o cacau, aí mandar para a Bélgica produzir um cacau europeu e vender para a gente por 50 vezes maior o preço? Por que a gente vai produzir um café de altíssima qualidade, vai mandar para alguns países e esses países depois mandam para nós com um preço 50 vezes mais caro? Não é mesmo? A gente tem que agregar valor aqui na nossa produção, mas para isso precisa de ciência, tecnologia e inovação. Por exemplo, se você quiser vender um queijo premiado, você vai precisar investir em marketing, em tecnologia, em qualidade, né? Da mesma forma, cafés, da mesma forma, carnes. Então, a gente precisa ter esses investimentos para a gente agregar valor na nossa produção, para a gente romper esse ciclo de vender os produtos com baixo valor agregado e comprá-los depois com alto valor agregado. Inclusive, isso acontece no próprio setor de combustíveis. Não sei se vocês sabem, o Brasil ele é autossuficiente na produção de petróleo, não é autossuficiente no refino. A gente precisava investir mais em refinarias aqui no nosso país para a gente ser autossuficiente também nos combustíveis, na gasolina. Então, o que a gente faz? A gente faz como quase tudo. A gente exporta o petróleo bruto. Claro que uma parte a gente consegue refinar aqui no nosso país. Mas uma boa parte a gente exporta o petróleo bruto e importa gasolina, diesel e derivados. Então, parece que a gente enraizou essa lógica em diversos setores da economia que a gente precisa romper isso. Certo, e para a gente finalizar agora, chegando ao fim aí o bate-papo desse programa Perspectiva especial, aí fazendo esse balanção no que diz respeito à economia, o que esperar então de 2022, da economia do Brasil e da de Mato Grosso do Sul? Bom, uma coisa é fato, no cenário nacional, eu temo que a gente tenha um aumento das incertezas aí com o cenário eleitoral. Historicamente o dólar tem subido nesses períodos, né? Foi assim em 2002, foi assim em diversos períodos. Mas eu torço para que isso não aconteça, tá?
Eu torço para que a gente tenha uma eleição tranquila, uma eleição de propostas, uma eleição propositiva, civilizada, com planos sérios para melhorar a vida da população brasileira. E a gente tendo esse cenário, vai ser benéfico para a economia. A gente entrando naquelas brigas mais acirradas, né? Aí a economia com certeza vai sentir, porque a confiança é um dos elementos mais importantes para uma economia funcionar. Né? Aqui no Mato Grosso do Sul, eu já considero que a gente tem o processo eleitoral vai sim trazer algumas incertezas, mas a gente tem fundamentos econômicos um pouco melhores do que o Brasil no geral, né? A gente está com uma política de investimentos esse ano interessante, investimentos públicos, investimentos privados. A gente está com atração de algumas empresas, grandes empresas de fora. As commodities continuam valorizadas no cenário internacional. Agora, o alerta aqui para o Mato Grosso do Sul é que a gente precisa investir em tecnologia e inovação, como tem sido anunciado recentemente, porque a gente precisa preparar o Estado para as mudanças climáticas. Alguns estudos apontam aí que as nossas variedades de soja, de milho, podem ser seriamente afetadas aí por essas mudanças climáticas. Então, a gente precisa investir em ciência e tecnologia para preparar a nossa economia para esses desafios. Ou seja, produzir variedades mais resistentes, técnicas de plantio ou integração de lavoura, floresta. Eu não sou especialista nessa área, mas a gente observa alguns resultados extraordinários nesse sentido, né? Controle biológico de pragas. A gente tem que caminhar para essa sustentabilidade e preparar a economia do Mato Grosso do Sul para encarar esses desafios, porque se a gente ficar de braços cruzados e a Terra tiver um aquecimento global, um aquecimento médio global que a gente não deseja aí, a gente pode ser seriamente impactado aí com quebra de safra, com estiagens, secas, e aí todo mundo sai perdendo nesse sentido, não é mesmo? Sim. Matheus Abrita, doutor em Economia, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente na TV Alemes. É aquela entrevista que nós fazemos e aprendemos ao mesmo tempo. Obrigada pela aula, obrigada pelo bate-papo. Feliz ano novo para você e que a gente realmente possa voltar a debater assuntos pertinentes a esse tema tão relevante e que realmente impacta a vida de todos. Obrigada mais uma vez e seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, Lívia. Nós da UEM estamos sempre de portas abertas aí para toda a comunidade do Mato Grosso do Sul. E é sempre um prazer conversar com vocês. É um bate-papo leve. E eu espero que os nossos telespectadores, quem nos acompanha aqui na TV Alemes, nas redes sociais da Assembleia, goste do conteúdo, compartilhe, converse com a gente aí mais vezes. Espero também, desejo um excelente ano novo. Vamos torcer aí para que essas variantes não sejam perigosas, para que a gente supere essa pandemia de uma vez e possa retomar aí um crescimento próspero para todos. Tá certo, então agradecendo mais uma vez. Esse é o programa Perspectiva da TV Assembleia. Você que gosta dos nossos temas, acompanha também pelo canal 9 da NET. Não deixe de compartilhar o nosso link do YouTube com seus amigos e familiares. Voltamos num próximo programa com um novo tema. Até lá, tchau, tchau.